Olá, amigos associados à revista Padaria 2000. Sou o Fernando de Oliveira, responsável técnico pelo DAT 2000. Hoje vou apresentar para vocês a receita vencedora da nossa enquete da semana, pão rústico bicolor. Primeiramente vou mostrar para vocês os ingredientes que serão utilizados nesta receita. Para o recheio vou utilizar laranja descascada e cortada em gomos 200 gramas, casca de laranja picada e pré-fervida 30 gramas, açúcar cristal 130 gramas, peito de peru picado 300 gramas. Inicialmente vou preparar a geleia de laranja, vou colocar em uma panela a laranja, o açúcar cristal, a casca de laranja picada, vou misturar e levar para o fogo até uma temperatura de 130 graus. Cheguei no ponto desejado da geleia, ela tem que ficar nessa textura. Agora vou misturar o peito de peru picado, misturar e reservar para a montagem. Para a massa preta vou utilizar farinha de trigo 500 gramas, sal 8 gramas, açúcar mascavo 25 gramas, fermento biológico seco 5 gramas, reforçador 5 gramas, massa madre 250 gramas, água 285 ml aproximadamente. Para dar a cor um pouco mais escura na massa, você pode utilizar corante na cor marrom. Vou iniciar o preparo na massa preta, colocando na batedeira todos os ingredientes secos. Vou colocar a farinha de trigo, o açúcar mascavo, o sal, o reforçador, o fermento seco. Vou deixar misturar um pouco. Se você for utilizar o fermento biológico fresco, não há necessidade de fazer esse processo. Agora eu vou colocar a massa madre, a água, aos poucos deixar misturar em primeira velocidade. Agora eu vou colocar um pouco de corante marrom, estou utilizando corante em pasta, vou passar para a segunda velocidade e deixar bater até pontos de véu. Cheguei no ponto desejado da massa, agora vou retirar da batedeira e levar para a mesa. E deixar descansar por 60 minutos coberto com plástico. Para a massa branca vou utilizar farinha de trigo 400 gramas, sal 6 gramas, açúcar refinado 20 gramas, fermento biológico seco 4 gramas, reforçador 4 gramas, água 240 ml aproximadamente, massa madre 200 gramas. Essa massa madre é o fermento natural, ou você pode substituir por massa de pão fermentada de um dia para o outro. Vou preparar a massa branca, fazendo o mesmo processo da massa preta, inicialmente misturando os secos, a farinha, o reforçador, o sal, o açúcar e o fermento. Deixar misturar por 1 minuto em primeira velocidade. Agora eu vou acrescentar a massa madre, a água aos poucos,
deixar misturar um pouco a primeira velocidade, em seguida passar para a segunda e deixar bater até ponto de véu. Cheguei no ponto desejado da massa. Agora eu vou levar para a mesa e deixar descansar por mais 60 minutos. Após a fermentação da massa, vou cortar a massa preta em pedaços de 200 gramas cada. Em seguida, deixar descansar por 10 minutos. Vou cortar a massa branca em pedaços de aproximadamente 160 gramas cada. Em seguida, deixar descansar por 10 minutos. Após o descanso da massa, vou abrir os pedaços. Sempre utilizando óleo na mesa para facilitar. Vou repetir o processo com o restante. Depois vou abrir a massa branca, deixando um pouco menor do que a massa escura. Em seguida vou colocar por cima. Vou acertar e apertar bem. Vou repetir o processo. Vou espalhar o recheio sobre os pães, colocando apenas nesta parte. Depois vou modelar os pães. Vou cobrir o recheio com a massa. E enrolando, apertando bem. Esticando a massa para ficar mais enrolado. Enrolar como um filão. Em seguida vou arrumar uma assadeira polvilhada com farinha de trigo e levar para crescer por 60 minutos em armário fechado. Após a fermentação dos pães, vou polvilhar farinha de trigo sobre a superfície. Em seguida, vou fazer 3 cortes. E levar para assar com as seguintes temperaturas: forno tipo turbo a 140 graus, forno tipo lastro a 180 graus, por um tempo aproximado de 20 minutos com vapor.
Bom, amigos associados da revista Padaria 2000, está finalizada a receita vencedora da nossa enquete da semana. Espero que todos tenham gostado. Sempre que precisar, conte com o DAT 2000. Um abraço e até a próxima.